Olá, seja bem-vinda a esta live, que maravilha, é um prazer estar aqui com você. Eu sou a Maria Luísa, sou terapeuta mentora e o tema dessa live de hoje é o que é constelação familiar? Como ela pode nos ajudar? Você já ouviu falar em constelação familiar? O que é isso? É uma religião? Como que ela funciona? O que ela pode nos ajudar? Como ela pode nos ajudar? É uma terapia? Todo mundo pode fazer? Quando a gente fala esse tema sobre constelação familiar, é muito comum surgir essas dúvidas e é por isso que hoje essa live ela é muito especial e principalmente para estarmos iniciando o nosso mês, né? Setembro Amarelo. Então, por isso, com muita alegria, hoje eu vou receber aqui a nossa querida Luciane do Olhar Sistêmico, onde ela vai estar compartilhando esse conhecimento com a gente. E eu tenho certeza que é de grande contribuição na vida de todas as pessoas que passarem por essa live, seja ao vivo ou você que estiver assistindo gravada. Você é muito bem-vindo e vai se conectar nessa energia porque o universo é maravilhoso. E se você chegou até aqui, é porque você tinha ressonância com o que vamos falar nessa live. Sinta gratidão e com certeza você tem algo de bom para levar para sua vida. Então, desde já eu peço para você que você compartilhe essa live, tá? Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque o conhecimento, ele transborda quando a gente compartilha com as pessoas que são especiais para nós. Então, se você tem um amigo especial, um familiar especial, compartilhe esse conhecimento com ele, porque eu tenho certeza que vai ser muito gratificante para ele, né? Tá ouvindo as palavras que a gente vai estar falando aqui nessa live e com certeza alguma coisa ele vai conseguir levar para a vida dele e vai transformar algo, algum sofrimento, alguma situação, porque constelação é maravilhoso, né? Tudo está ligado. Então eu quero aqui a nossa amiga Luciane já está aqui, tá? E então eu vou estar chamando a Luciane aqui para a gente estar falando mais sobre o tema. E não esqueça já de ir compartilhando aqui essa live, tá? Com os amigos, tá? Eu já vou aqui também passar aqui para vocês poderem estar aqui compartilhando, já liberando aqui. Vou chamar a Lu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar a Luciane. Às vezes o Instagram, gente, ele dá um probleminha assim na hora que a gente vai convidar, mas tá tudo bem, ok? Às vezes é problema na conexão. Não tem problema, tá bom? Então, enquanto a Lu vai entrando aqui, deixa eu ver se já deu certo aqui, se eu conseguir me enviar. Ah, deu certo! Oi, Lu, sua linda, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem com você? Tudo jóia, que maravilha! Gratidão, você está aqui, seja bem-vinda. A casa é sua para você voltar quando quiser, tá? É uma honra receber você aqui, né? Você é muito especial para mim. E então, e ainda mais trazer uma pessoa assim querida como você para estar compartilhando esse conhecimento com as pessoas, eu tenho certeza que vai ser de grande contribuição para todas as pessoas que passarem por essa live, tá? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma honra poder estar com você e compartilhar informação, conhecimento, né? Maravilha, né? Então, assim, para você que estiver chegando aí que não me conhece ainda, eu sou a Maria Luísa, eu sou terapeuta mentor e consteladora familiar. E ao longo dos tempos eu ajudo pessoas a se conectar com a sua verdadeira essência, né? Resgatando aquilo que realmente, né, te dá prazer em viver aquilo que é o divino que há dentro de você e que faz com que você assuma o controle da sua vida. Seja na área pessoal, profissional ou financeira, porque tudo está ligado, tá? E eu também faço mentoria com terapeutas, então eu ajudo terapeutas a se sentir mais seguras para atender. Você tem alguma dificuldade, você é terapeuta, tem dificuldade, às vezes não se sente segura para fazer uma live, um atendimento, não sabe como conseguir chegar até o cliente, mostrar o seu trabalho, né? Eu tenho um processo de mentoria também. Mas é onde que a gente fala de constelação, todo mundo faz parte, então todo mundo pode fazer parte desse processo e vocês vão estar conhecendo mais aí depois na sessão com a Lu. Então sejam muito bem-vindos, tá? E eu sempre deixo caixinha nos meus stories para você estar lá colocando qual é o tema que você quer que a gente fala, né? O que, que você quer saber, tirar suas dúvidas, tá bom? Então agora, Lu, quero que você se apresente aí. Fala aí um pouquinho sobre você. Bom, eu sou a Luciane Assunção, sou professora há mais de 25 anos, né? Também sou terapeuta prânica e, recentemente, trabalho como consteladora familiar e sistêmica, né? É,
Eu conheci esse movimento em 2012, numa escola em que eu atuava, através da doutora Diane, que era uma psicóloga que atendia nessa escola. Aí comecei a pesquisar sobre Bert e me apaixonei pelo movimento. E a partir daí eu decidi fazer o curso de constelação, né? Porque eu encontrei nele meu propósito de vida. É uma forma de eu me realizar profissionalmente e de ajudar as pessoas a transformar suas vidas também, né? Então eu faço constelação na água, constelação com as cartas projetivas, inclusive aquelas que eu comprei de você, né? É, faço constelação com bonecos, com elementos e também com cavalos, aquelas que são assistidas por cavalos. Tive bastante dificuldade no começo, sabe, com a profissão, no sentido de que a maioria das pessoas não conhecem o que é constelação familiar e sistêmica, né? Elas costumam confundir um pouco com a religião. Não sei se aconteceu isso com você também. Nossa, nem fala, né? Quando me indicaram quando eu iniciei com as terapias, quando eu precisei de terapia, eu conheci a constelação quando eu comecei a precisar de terapia, que eu vinha de um estado de depressão muito forte. E aí então, mas eu ficava com medo, porque a minha família tem uma crença muito grande relacionada à religião. E aí então, eles falavam da técnica, assim, da constelação, mas eu falava assim, não, mas não pode, né? É coisa errada, porque eu começava às vezes a falar de fazer alguma coisa e era como se eu sentisse que eu não estava mais pertencendo à minha família, que eu estava sendo diferente. Mas eu, ao mesmo tempo, eu olhava para aquilo e falava, gente, mas é tão lindo. E eu comecei a ir assistir, comecei a participar, vendo só os encontros presencialmente. E desde o primeiro encontro, assim, foi algo assim que, meu Deus, eu me apaixonei, chorei um monte. Tinha já desde o primeiro encontro eu vi que eu tinha uma sensibilidade muito grande. Eu já percebia isso desde criança, que eu era muito sensitiva. Então, desde a primeira vez que eu assisti, eu já tive uma sensibilidade no campo. Eu sentia ali, eu comecei a participar, me envolver e eu falava, caraca, mas hoje é o primeiro dia que eu tô aqui vendo e parece que eu já tô entendendo todo esse negócio. E aí, eu fui cada vez me interessando mais, comecei a participar toda semana, me apaixonando, aí comecei a me constelar, e aí fui constelando, foi onde eu fui constelando com bonecos, né? Fiz online, com cartas, e eu fui encontrando a melhor forma que eu me identifiquei com aquilo, até que eu quis, não, eu quero estudar isso, eu quero para mim, quero levar para as outras pessoas, porque é transformador demais, né? E você aprende que não tem nada a ver com religião, que é apenas, né, uma técnica e aonde ela é capaz de realmente transformar a nossa vida, assim. E depois a minha vida eu falo assim que ela deu um salto quântico, porque eu não sei nem explicar o quanto transformou a minha vida, porque assim, ela continua sendo transformada até hoje. Não é algo que transformou quando a primeira vez lá e acabou, não. É todos os dias, porque depois que você começa a aprender a praticar isso no seu dia a dia, porque a gente vai vendo que isso acontece em várias coisas do nosso dia a dia, né? Que a gente se constela depois de várias maneiras. Então a gente vai vendo que é uma continuação. Então essa transformação ela não para porque está tudo em movimento. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais e hoje poder levar, né, esse processo para a vida das pessoas e fazer parte é gratificante demais, assim. Nem ontem mesmo eu fiz um atendimento aonde foi muito lindo, porque no final terminou eu e a cliente chorando. E às vezes acontece, gente, porque é lindo demais, demais. E eu falava para ela, não, liberta, não engole nenhum tipo de choro, acabou esse negócio, desengole, assim, coisa mais linda do mundo mesmo, eu só gratidão mesmo, Lu. E você, Lu? Você não teve, não, problema nenhum, né? Já falou assim, vai lá, a constelação é sua. Não, é que eu tô te falando. Você entrou pela porta de você se constelar. Eu não, eu entrei pela porta do estudo, da pesquisa, sabe? Eu comecei a ler Bert, a ver só bem mais tarde. No primeiro momento eu disse, isso não é para mim, não tem nada a ver comigo. Então, Lu? Lu, você lá, cortou. de- Lu, pra eu mim, só fui. deu uma Ah, cortada aí. Eu não sei se. Gente, vocês estão ouvindo normal a Lu? Fala pra mim aí se cortou também aí. Dá um joinha pra gente aí se tá tudo deu certo. certo. Eu não tô te ouvindo. Você não está me ouvindo? Sério? Olha que interessante. Falando-se de constelação, tudo pode acontecer, né? Gente, se vocês Sim, também não estão me ouvindo, que às vezes a minha conexão aqui, não sei, pode acontecer, está travando. tá travando.
Olha que interessante. Voltando ao assunto, vê se voltou. Ah, voltou. Voltando ao assunto, eu só fui fazer minha primeira constelação depois de formada. Até eu ter terminado o curso de formação, eu nunca tinha sido constelada. Eu realizava as constelações durante a formação, mas eu nunca tinha sido constelada, né? Então, cada um entra para esse mundo da constelação de uma outra forma, de uma forma diferente, né? E é importante a gente salientar que a constelação é só uma terapia breve, básica, né, que não substitui o acompanhamento médico, psicológico, não tira os remédios, muito pelo contrário, nós somos como se fôssemos auxiliares desses profissionais e de outros tipos de terapia. Ela veio somar, ela veio agregar mais conhecimento, mais informação para que as pessoas pudessem ter uma vida melhor, né? Perfeito, Lu, perfeito. É até interessante isso daí da Lu estar falando isso, porque amanhã, numa live, a gente também vai estar falando sobre isso, que eu vou estar explicando melhor para hoje não fugir do assunto assim da constelação. Amanhã eu vou estar numa live também, onde eu vou explicar como foi o meu processo da depressão, né? E aí vocês vão entender que tudo que a Lu falou faz muito sentido, né? Porque eu fiz vários tratamentos, né? Então, assim, é muito importante realmente. Tem muitos casos que o acompanhamento do médico é necessário mesmo, né? Mas tudo faz sentido, né, Lu? Porque assim, na realidade eu fui para a constelação, mas quando eu fui que eu estava nesse estágio, né? Então assim, eu precisei muito de terapia. Eu não estudar naquela época, quando eu estava precisando, não, eu não conseguia, muito menos nem querer arrumar meu cabelo. Eu não conseguia nem enxergar direito no espelho, né? Então assim, foi algo transformador, porque eu estava com sequela no meu olho, porque eu fiquei com sequela no olho. Não sei se vocês percebem, assim, eu tenho uma sequela no olho, eu fiquei por causa do Steven Jones, porque foram 18 vezes no centro cirúrgico em 3 anos. Então, eu estar enxergando, né, hoje é um grande milagre, assim. Então, eu não conseguia nem olhar, às vezes, para certas coisas que estavam diante dos meus olhos, que dirá olhar além daquilo que os olhos podem ver. Por isso que hoje eu uso tanto essa frase, porque eu estava com dificuldade de olhar até aquilo que é nítido, igual eu pegar essa garrafa aqui, e ela está aqui diante dos meus olhos, eu não conseguia enxergar nem essa garrafa, que dirá olhar para dentro, que é além daquilo que os olhos podem ver, né? Então, é maravilhoso mesmo, assim, quando você conhece, você encanta, né, por esse processo da constelação, porque é algo assim que eu falo que ele veio realmente, que se todas as pessoas colocar em prática o olhar sistêmico, começar a praticar essas leis, né, que a gente vai estar falando aí também da constelação, realmente, gente, muda muita coisa na nossa vida. Muita coisa. É transformador, né? Sim, e você falando em milagre, então deixa eu colocar uma situação que eu vivi. Em 2016, eu tive uma paralisia nas cordas vocais. Então eu fiquei muda durante 3 anos. Foi exatamente a época em que eu fiz o curso de constelação. Porém, durante todo o curso de formação, eu não perguntava nada, porque eu nem tinha voz para isso. Eu só me comunicava através da escrita. Tanto é que hoje eu sou professora readaptada. E se eu falo muito, a minha voz some, desaparece. Aí, com o tratamento, o otorrino, inclusive, me deu o laudo da seguinte forma: a gente vai tirar algumas das cordas vocais, porque você não fala mais mesmo. Você não vai voltar a falar. Vai ter que se adaptar a isso, vai ter que continuar com isso. E interessante que eu me recusei, já que eu não ia falar de qualquer jeito, então por que eu ia fazer uma cirurgia? Né? Todo mundo disse que eu estava louca. Inclusive eu tenho um nódulo, tenho várias coisas, né? E por isso eu fiz a constelação, que foi a minha primeira constelação. E vou te falar, de acordo com com os exames médicos que eu faço, com o laudo médico, não houve nenhuma alteração. Tá tudo do mesmo jeito nas minhas cordas vocais. O mesmo nódulo, onde tem um nódulo debaixo da tireoide, não dá para tirar. Porém, eu falo.
E para mim foi a partir desse movimento, né? Então, ela vem como auxílio mesmo. Quando outras coisas falham, às vezes, quando a gente olha com respeito e acolhe aquilo que precisa ser acolhido, o resultado vem. Não tem explicação médica, porém eu falo, né? Perfeito, que linda, hein, Lu? Nossa, Lu, olha, hoje então vamos falar sobre constelação, mas olha, vamos marcar uma live para a gente estar explicando a questão da doença na visão sistêmica. O que você acha? Sim, isso é ótimo. Uhum, top Nossa, sim. que lindo, olha que história. A gente tem muita história para compartilhar aí, nós estávamos doentes na mesma época. Olha, Verdade. Tá vendo a ressonância? olha a ressonância, Sim. que coisa mais maravilhosa, né? Gente, melhorou um E, pouquinho o seu som tá bem baixinho, o meu. Ô, Zélia, ainda tá muito baixo o que eu tô falando? Só fala aí pra gente aí, gente. Então, né, o que que é constelação familiar, né? Que lindo, mas o que é, né? Explica aí, então, vamos lá. ó, eu não vou usar nada de livro, vou colocar a minha visão, porque toda vez que a gente fala sobre constelação, cada um tem um filtro. Eu vou colocar o que eu penso, o que eu entendo como constelação e depois você complementa, tá? Sim. Para mim, eu vejo a constelação como algo muito simples. Ponto. Todos nós fomos criados com uma concepção, principalmente nós que somos ocidentais, nós fomos criados com a concepção de bem e mal, certo e errado, né? Pode, não pode. Nós temos aquela crença limitante por conta mesmo da religião que a gente pratica, que Deus é mau, que Deus castiga, que quando acontece alguma coisa, geralmente é castigo, né? E a constelação é uma técnica que quando a gente coloca no campo morfogenético, usando elementos, bonecos, mesmo pessoas na hora da constelação em grupo com representantes ou cavalos, nós conseguimos ver informações que nós trazemos na nossa memória celular de uma forma clara. E essas informações vão liberar a nossa maneira de ver e lidar com aquele problema, com aquele desafio que se apresenta, né? Vou tentar falar mais alto. Não, ela falou que E o seu som tá bom, Lu. Ela falou que, ela falou que o seu som tá bom, é só o meu que tá baixinho. eu entendi que era o meu, porque de vez em quando a minha voz falha mesmo. E voltando para a constelação, né? Aí, quando eu realizo eu vou falar configuração familiar, que eu tomo consciência de quais são os vínculos que eu trago lá de trás, que a gente vai colocar aqui hoje, sobre as leis, né, que o Bert descobriu estudando, exatamente observando as famílias, elas permitem que haja uma liberação energética, ou seja, eu posso fazer diferente, né? Eu sou responsável por minhas escolhas. Sabe aquela velha história? Filho de peixe, peixinho é, mas pode nadar diferente. Pode conhecer outros rios, né? Se tem um braço de rio ali, ele vai para o outro afluente e tem novas experiências. Então, a constelação, ela permite exatamente isso. E como nós estávamos falando, muitas vezes você fica vários anos na terapia, no caso, se você tem depressão, se você tem síndrome do pânico e N problemas, e não consegue olhar para a causa desse problema, né? Eu vou te contar uma história que eu lembrei agora, que eu acho que exemplifica bem a constelação. Ela está naquele livro do Bert, chamado No Centro Sentimos Leveza. Ele fala sobre uma constelação que ele fez de uma criança que chorava o tempo todo para ir para a escola. Ela não queria ficar na escola, mesmo que a mãe levasse até na porta da escola, ela chorava. E a mãe não sabia mais o que fazer, já tinha levado o psicólogo, estava fazendo tratamento, mas ainda não tinha resolvido o problema. Então ele pediu para essa mãe escolher duas pessoas como representantes e colocou no campo. A mãe ficava só limpando o chão e olhando o chão, enquanto que a representante da criança só observava. Aí o Bert explica da seguinte forma, que a mãe tinha pensamentos suicidas e que a
filha se recusava a ir para a escola porque ela sentia a necessidade de cuidar da mãe, para que a mãe não acabasse com a própria vida. A criança tinha todos os motivos racionais para não ir para a escola, mas essa dinâmica oculta só pôde ser revelada através do movimento da constelação. E quando o Bert pede para a representante da mãe dizer a frase "eu fico", a criança encontra a paz e pode sim, aí a terapia fazer efeito e ela volta para a escola. Então, quando a gente fala em constelação, é exatamente desse movimento, que às vezes é difícil de explicar, né? Mas é tomar consciência da informação que nos envolve, porque a gente está cercado de informação o tempo todo. Ela vem de dentro e ela vem de fora de nós. E na constelação, nós aprendemos a ler essa informação através do nosso corpo e através do olhar que a gente tem dessa configuração familiar. Agora, eu gostaria que você complementasse mais. Perfeito, né? Porque assim, o que é, né, na realidade, tipo, a constelação? Ela é uma técnica, gente, ela é uma técnica internacional. Sim. Por quê? A gente fala, às vezes, quando eu deixar bem explicado, porque tem gente que pensa assim, só do Bert Helling, por isso que muitas pessoas configuram a religião, porque fala criador, né, das constelações, Bert Helling. Mas na realidade é assim, Bert Helling, ele é o criador da técnica que nós estudamos, mas a constelação já existia, né? Bert Helling, ele é um alemão, né? E aí, então, ele nasceu na Alemanha, ele foi missionário, padre, hoje ele já é falecido, né? Gratidão, né, por essa técnica que ele deixou, assim, esse estudo para nós tão maravilhoso. Mas, assim, a constelação, ela já existia, né? O Bert, ele também participava de workshop, né? Existia, já tinha a Virginia Satir, que ela fazia constelação já em esculturas, e tinha até a Fontschilder. Eu não sei falar, não sou muito bem no inglês, não, gente. E aí o Bert participava dos workshops dela. E aí ele ficava encantado. Por quê? Como ele era padre, ele fazia missão na África, né? Ele era teólogo. Então, assim, ele era uma pessoa já muito sábia. Então, nas suas missões, né? Quando ele fazia as missões na África, ele percebia também que lá na África, eles tinham uma forma de resolver conflitos entre eles. E aquilo foi intrigando o Bert ali. Ele olhava e falava assim, nossa, mas que coisa maravilhosa, né? Então, e ele começou a estudar isso. E depois, vivenciando essa prática da constelação, ele foi vendo que existem várias leis que regem todo um sistema, né? Mas ele baseou o quê? Nessas 3 leis, que são as principais leis, né? Que são 3 leis, que é o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio entre dar e receber, né? Exato. Né, Lu? Tá certo, né? Hierarquia, o equilíbrio entre dar e receber e o... Nossa, não é que deu um branco aqui agora? É a ordem. É a ordem. É a ordem. É só porque tem falam de duas maneiras a gente pode falar, né? E aí, então, às vezes eu confundo. Tem um curso que a gente usa só muda o jeito, gente, mas a lei é a mesma, tá? Isso acontece. E aí, então, essas leis, elas vão nos ajudar a encontrar o que dentro do nosso sistema está fora de ordem, o que está em desequilíbrio, né? E o que é esse sistema? Então, assim, existem 3 tipos de sistema. Aquele sistema que é o meu. Então, assim, é aquele sistema meu, aquilo que eu acredito, aquilo que eu idealizo, aquilo que eu crio como uma verdade minha. O meu sistema familiar, né? Que é aquilo que a minha família traz como uma verdade. Crenças, né? Religiões, vícios, tipos de relacionamentos. Oi, boa tarde, Milton, seja bem-vindo. Então, aquilo que a minha família acredita ali fica na minha consciência familiar. Por isso que às vezes acontece assim, numa família, muitas coisas seguem um padrão ali. Tipo, numa família tem uma determinada religião, todo mundo é daquela religião. Os que não é daquela religião sente meio que uma discriminação. É o que eu sofri muito na minha família, que é a questão da religião. Minha família tinha uma crença muito grande em questão de religião. E quando eu fui para as terapias, às vezes até a minha mãe mesmo falava assim, nossa, não mexe com esse negócio aí não. Como se fosse algo que mexesse com a religião. Quando é uma técnica que ela só vai ajudar a identificar a raiz dos nossos problemas. Foi essa técnica que me ajudou a identificar as crenças que a minha família tinha, que eu carregava junto comigo, que eu não queria deixar de pertencer, né? E aí, então, depois nós temos a consciência universal, que é aquela consciência onde envolve o todo, assim, né? Um exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem lá fora, eles não falam assim, os brasileiros são alegres, são umas pessoas, né? Nossa, aqui, gente, recebendo a ligação da live.
E aí então fala assim, nossa, o povo português é assim, ou é mais carrancudo, né? Assim, porque quando eu cheguei em Portugal, eu morei em Portugal, e aí eu falava assim, nossa, que estúpido, eu achava que eles estavam brigando comigo o tempo todo. E é a maneira deles, a consciência ali deles é assim. Nossa, o povo japonês, ai, gente, não olha e fala, nossa, gente, eles criam umas tecnologias muito inteligentes, só para vocês entenderem o que é uma consciência maior, né? E depois, então, assim, dentro dessa consciência, ninguém pode ser excluído, né? Todo mundo pertence ali. E aí, então é como quando a Lu falou ali, né? Que a gente é filho de peixe, mas pode nadar diferente. E é isso que a gente precisa aprender, porque isso é difícil. Porque eu tinha a minha consciência, aquilo que eu acreditava, mas quando eu percebi que eu estava saindo da minha consciência familiar ali, daquilo que a minha família acredita, eu começava a me sentir mal, eu começava a me cobrar, porque eu falava, caramba, eu estou muito diferente da minha família, será que isso é errado mesmo? Né? Então isso faz toda a diferença. E aí, como que é a constelação? O que ela vem mostrar? É como você imagina assim, tem ali um formigueiro, mas então nós somos uma formigueiro. Quem que comunica as formigas ali que todas elas têm que ir para determinado lugar ali, todo mundo levando ali as folhinhas ali, se vocês verem parar na frente. Até pouco tempo eu fui levar a minha filha para brincar de patins, e aí perto assim da pista assim tinha uns formigueiros. E eu até filmei, que vou até depois postar no Stories para vocês verem. E aconteceu desse mesmo jeito. Tava aquele monte assim, o caminho parecia que tinha feito assim com uma máquina, porque eram muitas formigas. E aí depois eu catei e joguei uma folhinha para explicar para minha filha como que funcionava a constelação. Coloquei a folhinha assim, e é incrível que quando eu colocava a folhinha, tava todo aquele caminho, todo mundo seguindo o mesmo caminho. Quer dizer, todo mundo seguindo o mesmo padrão ali, para vocês entenderem. Quando eu coloquei a folhinha, as formigas entraram em desespero. Começou assim, ó, cada uma procurar um lado, uma voltava para trás, mas foi raro as que teve coragem de desviar da folhinha e continuar até lá no formigueiro, onde ela estava levando o alimento. Isso é a constelação familiar. Então, o que a constelação faz? A constelação, ela vai aí nessa folha, onde eu coloquei essa folha, e ela identifica por que você está mudando de caminho, qual é a dor que você carrega, que você muda de caminho, por que você não consegue? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, por que um primo meu consegue chegar lá e ter sucesso, ganhar dinheiro? Por que uma tia conseguiu lá? Por que uma fulana tem um relacionamento bom e eu não tenho? Nossa, por que aquilo dali? Ou então, por que a minha mãe tem um relacionamento ruim e eu também tenho? Por que a minha avó sofria com tal coisa e eu também sofro? Quer dizer, a gente pegou o caminho dessas pessoas. Essas mesmas pessoas que desviaram nesse caminho, a gente vem, a gente está em ressonância com aquilo dali e a gente vai para os mesmos caminhos. Por quê? Porque todo mundo pertence. Por quê? Quando a gente na nossa gravidez, né, a mulher acessa pelo menos 3 gerações, né? Porque no meu caso, a minha gravidez, eu acessei 3 gerações. Por quê? Minha filha, né? Minha filha estava na minha barriga, mas eu estive na barriga da minha mãe. A minha mãe na barriga da minha avó na barriga da minha bisavó. Então, assim, não tem como. Não é nada a questão falar assim, é espírita. Não, não vem nenhum espírito. Não tem nada a ver com religião. É apenas uma técnica que identifica. Por quê? Como que a gente sabe que a gente traz essas memórias e tudo fica gravado? Porque quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, qual é a primeira coisa que se forma? Né? É o nosso cérebro reptiliano. E o nosso cérebro reptiliano, ele fica armazenado ali as coisas que a gente traz como uma verdade para a nossa vida. Só que depois a gente não acessa mais ele. E qual que é essa área do cérebro, né? É a parte que ela é responsável, né, pela nossa sobrevivência. Então, assim, quando a gente tá andando debaixo de uma árvore, assim, daí um galho cai, daí você fala assim, opa, parece que eu sabia que esse galho ia cair. Ou você tá dirigindo, e aí você desvia o carro, você vê um buraco, você fala, nossa, mas parecia que eu sabia que tinha esse buraco. E aí você fala assim, não é que você sabia, porque você tem ali o instinto de sobrevivência que tá gravado ali no cérebro reptiliano. Então, isso é muito interessante, né? Então, quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente começa a olhar para tudo diferente. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas e daí? Como que eu faço? E depois? Onde que eu aplico isso? Em tudo. Em tudo. Todas as áreas da vida. Você começa a olhar para tudo de uma forma diferente. Porque daí, quando você identifica ali na constelação, quem é o culpado que deixou aquela folhinha cair ali no meio, onde atrapalhou aquelas formigas de chegar no formigueiro? Você olha para esse culpado ou para aquela situação, a gente vai colocar um culpado só para vocês entenderem que é alguém ou algo, uma situação. Olha para aquela folhinha
tira ela e fala para ela gratidão, sabe por quê? Porque aquela folhinha foi responsável por abrir a mente daquela família, de alguém daquela família. Então a gente sente gratidão, tira ela do caminho, mas ela já sai com outra visão. Por quê? Agora você realmente abriu espaço para mostrar para aquelas outras formigas, aquelas outras pessoas da sua família que tá tudo bem, né? Se a gente mudar a direção. Que mesmo aquelas que mesmo quando tira a folhinha não quiser mais seguir naquele rumo em direção ao formigueiro, mesmo que ela tome o rumo da direita, da esquerda, que ela resolva voltar para trás, tá tudo bem. Ela já pertence àquela família. Ela não vai deixar de pertencer só porque ela não quis seguir aquele caminho até o formigueiro. Faz sentido? Exatamente. Todo sentido. Você falando assim, primeiro eu vou trazer uma fala. Você falou dos portugueses e dos japoneses. Ressonância, porque faz parte do meu lado paterno. Olha, eles quiseram ser vistos, né? E vieram participar da live. Olha a conexão que você falava, eu falava e você falou que não estava me ouvindo, né? Quem precisava ser ouvido aí? Quem que não teve voz? Quem que a Luciane representava que não teve voz, que não podia falar? Exatamente, né? E olha só, eu acho que isso deveria, eu penso, né? E existe até um movimento sobre isso, ser ensinado na escola. Porque quando a criança aceita e estar no seu lugar e olha para os seus pais com respeito, sabendo que eles vieram primeiro, né? Que é a lei da hierarquia. Os pais são grandes, eles são pequenos, eles têm força para viver a própria vida sem ter que estar identificado com algum problema que aconteceu lá atrás, né? E nós não temos isso. Acho que o meu objetivo enquanto consteladora, vim para as redes sociais, é exatamente espalhar conhecimento, informação, porque esse tipo de informação pode gerar uma transformação positiva na vida das pessoas, porque nós vemos cada vez mais famílias desestruturadas, problemas, jovens com muitos tipos de problemas, né? Não é mágica, mas é um processo. Quando eu me coloco no meu lugar sistêmico, eu tenho força. E nós vemos que, infelizmente, e é por ignorância, não aquela ignorância mas é não ter o conhecimento que as pessoas fazem isso, né? No exemplo que eu dei, por exemplo, a menina queria fazer um movimento de salvação pela mãe. Eu vou cuidar da minha mãe. Isso é uma arrogância sistêmica que a gente fala. Porque quem cuida da mãe não é a avó? Então, quer dizer, ela se colocava grande, né? Para cuidar da mãe e colocava a mãe como pequena. Ela esquecia que a mãe tinha força do próprio destino. Então, quando a gente fala do movimento da constelação, dessa terapia, é essa oportunidade. Você identifica o problema, você vai trazer um tema só para a constelação, né? Cada vez que você vai constelar, você identifica o problema e passa a colher as informações que estão no nosso sistema, na nossa memória celular, né, que é no campo morfogenético. Inclusive, esse é o campo responsável, como você colocou, das formigas, pela comunicação telepática entre os animais, né? E é o Sheldrake, Rupert Sheldrake, que coloca isso, porque foi ele que estudou isso e explicou a teoria dos 1000 macacos, né? Que quando alguém aprende, todos têm um salto, todos aprendem. Então, a gente traz isso para a constelação. Quando eu me curo, eu também curo aqueles que estavam antes de mim e que vão chegar depois de mim, né? Então, faz muito sentido tudo que você falou. Perfeito, né? Quando a gente fala dos animais, que nem essa consciência, gente, é maravilhoso. Para vocês entenderem melhor o que é essa consciência, né? É a mesma coisa da formiga, de uma abelha, né? Numa comédia, abelha, porque para você ver, como que elas sabem? Vai todo mundo lá naquele lugar. Quando você vê os pássaros, né? Que vão voar sempre para a mesma direção, para o mesmo destino. E quando teve aquela, que foi uma coisa que foi muito falada, que foi muito linda, aquela época do tsunami, os elefantes correram para a montanha, né? Então, assim, quando ninguém nem entendia, os elefantes já estavam indo para a montanha, né? Então, assim, é para vocês entenderem que tudo tem uma consciência. Todo mundo pertence a um sistema. Todos pertencem a um sistema. E quando a gente começa a olhar para isso, é algo assim que começa a mudar muitas coisas, porque a gente inclui
quem precisa ser incluído, né? A gente entende que a gente não deve só esperar dos outros ficar ali, né? Me dá, me dá, me dá. A gente entende que a gente Pegar, dá né? e a gente também, né? Sabe? Recebe um pouquinho, dá um pouquinho, recebe um pouquinho e dá um pouquinho. Por quê? Porque todo aquele que ele é acostumado, ou ele só sabe contribuir, mas ele não recebe, vai chegar uma hora que ele não vai se sentir mais em condições de conseguir estar contribuindo. Ele vai ter problemas porque ele causa uma desordem com ele mesmo, porque não tem equilíbrio. A pessoa começa a ter dificuldade com prosperidade, ter dificuldade, né? Ela começa a fazer as coisas, começa a ter dificuldade de seguir adiante, porque tá faltando um equilíbrio ali. Nós precisamos equilibrar. E a relação, quando a gente fala isso, é em todas as áreas, seja relação na amizade, relação na família, relação no trabalho, tudo, porque até no atendimento, como que funciona? O nosso cliente, né? O cliente paga pela sessão, a gente contribui ali com a técnica e com o atendimento. Isso é um equilíbrio, né? A única relação, gente, que não tem como fazer a troca é a relação pai e filho. Por quê? Porque os nossos pais, eles deram a vida, é impagável. Então, é a única relação que a gente não tem como. Então, assim, é como se diz, nós vamos ser eternos devedores para os nossos pais. Não tem como pagar a vida, né? Mas agora, diante da sociedade, no trabalho, tudo, a gente vai tendo esse equilíbrio. No nosso relacionamento, a gente faz um pouquinho, o marido faz mais um pouquinho. Um faz mais um pouquinho, outro faz mais um pouquinho. E é muito interessante que a gente vai identificando isso. Só que assim, aí você vai na constelação, você leva o seu tema. Você pode constelar. Ah, quantas vezes eu posso constelar? Muitas pessoas também perguntam. Você pode constelar quantas vezes você quiser. Só que não o mesmo tema. Vamos supor, se você constela um tema agora, você precisa dar um tempo para esse tema, porque você entendeu como que é essa consciência ali grande, né? Então, assim, as coisas começam a movimentar. Quando uma pessoa da família começa a fazer a constelação familiar, todo mundo pertence a esse sistema. Então, de alguma forma, entra em ressonância ali. Todo mundo sente de alguma forma e muita coisa começa a se movimentar na vida das outras pessoas da família também. E por que a gente fala que você pode constelar quantas vezes você quiser, só não ao mesmo tempo? Porque a gente constela o tempo todo. O tempo todo. Quando você começa a praticar o olhar sistêmico, você vai numa sessão, você identifica as situações, as crenças da sua família ou os problemas que você está emaranhado, você começa a constelar a gente através de tudo, né? Quando você lê um livro, você constela. Você assiste um filme, você constela. Você vê uma notícia, você constela. Na rua, um acontecimento, você constela. Então, assim, por que a gente fala, você constela? Porque você começa a ter facilidade de identificar um emaranhamento. Então, cada vez que você identifica e você tem esse raciocínio, uau, né? Você identifica ali, tipo, uau, isso... Nossa, eu vivi isso, eu preciso corrigir isso. Realmente, eu tô me doando demais. Nossa, eu quis ser maior do que a minha mãe agora. Então você constela de novo. Não tem como, porque eu nunca vou ser maior do que a minha mãe. Os pais são grandes, nós somos pequenos. A gente nunca vai ser maior do que os nossos pais, né? Que isso é até a hierarquia. Então, falando das leis aqui, para vocês entenderem mesmo, né? Que é as 3 leis, que é o pertencimento, que é a lei número 1, pertencimento. Depois, a hierarquia e o equilíbrio. Então, o pertencimento é o quê? Todo mundo tem o direito de pertencer. Todos. Então, num sistema, ninguém deve ser excluído. Não interessa, o meu tio é um bêbado, o meu tio bebe, dá vergonha pra família, ele faz escândalo. E a gente tem que buscar ele na rua, no bar, ou ele fica jogado na rua. É um viciado. É tal fulano da família, envergonha a família, porque tem um tipo de vida que a família não aceita, tem muita tatuagem. Não interessa o que a pessoa escolheu para a vida dela. Ele faz parte do sistema e pronto. Se for excluído, é como se alguém entre em ressonância com essa dor e alguém paga esse preço. Então, assim... É isso que nós chamamos de emaranhamento, né? Se emaranha. Desculpa te cortar. Não, problema. Perfeito, Lu. Pode colocar. É que eu lembrei que é exatamente isso que ele tá te vendo. Inácio, então só cortar você aqui, Lu, para mandar um beijo. Beijo, Inácio, a madrinha te ama, tá, seu lindo? Beijo, te amo. E se emaranha mesmo, né, Lu? E aí, então, pode falar, Lu, pode falar das leis aí. Vamos falar mais das leis para explicar as leis aí. Então, a gente tem que olhar com cuidado, né? Sempre, às vezes, quando a pessoa conta alguma história, fala da vida dela, para a gente não julgar. Porque quando nós julgamos, nós nos emaranhamos. A gente passa a fazer parte daquele problema. Isso inconscientemente. E é o grande desafio da nossa vida, é não julgar. Só que quando você tem essa consciência, você fala, poxa, peraí.
vou olhar isso com respeito, né? Então, quando você fala da exclusão, todos nós nascemos numa família e mesmo que a gente não conviva junto, nós temos que ter a consciência de que essas pessoas fazem parte do nosso sistema, que eles têm um lugar na alma da nossa família, né? Perfeito. Todos têm o direito de pertencer. Porque vocês imaginam é como se fosse assim ali uma camada ali que tivesse assim vários buraquinhos assim. E aí cada um faz parte numa camada daquela. Se alguém é excluído, aquela camada fica vazia. E o que acontece? Quebra-cabeça. E como todo mundo faz parte, então se tem um lugar ali, todo mundo tenta encaixar ali e entrar naquele lugar que está vazio. Só que cada um que vai saindo do lugar dele para tentar ocupar o lugar daquele que está vazio, ele vai deixando o lugar dele vazio. E aí, num sistema todo, vocês imaginam a bagunça que vira aquilo dali, né? Exatamente. Eu te vejo, te acolho e te respeito. Olha que lindo. Olha essa filha, Lu. É a minha filha. Linda, maravilhosa. Então, é onde a gente fala que aí a gente se emaranha, né? Que nem é o meu caso, que eu, por muito tempo, eu tive no lugar de mãe da minha mãe. E aí, então, gente, totalmente, vocês imaginam, né? A gente é pequenininho, né? Eu tinha até aqui como se a gente fosse assim, tipo, um exemplo aqui. Tipo, a nossa mãe e nós. Aí o que acontece? Eu sentia assim e via minha mãe assim, né? Porque eu achava a minha mãe pequenininha, então eu achava a minha mãe pequenininha, eu fui achando assim como que eu era grande e fui entrando já tava no lugar errado. Então assim, então a minha mãe é pequena. A gente fala aqui, ó. É aqui. Então, nossos pais sempre vai ser grande e nós sempre pequeno. Perante o nosso relacionamento, nós vamos ser sempre do mesmo tamanho. Sempre. Sim. E perante o mundo também. É só pai e mãe que não tem como mudar. Perante os nossos filhos, nós vamos ser sempre grandes e nossos filhos pequenos. Mas com os nossos pais, eles sempre grandes e nós sempre pequenos, né? E quem sempre, né? E a segunda lei, que é a hierarquia, que é isso aí. Quem veio antes tem precedência. Então não adianta a gente querer mandar nos pais, né, Lu? Exatamente. Mandar em quem veio. Né? A lei da hierarquia. Mesmo quando eles estão idosos, a gente tem que respeitar a vontade deles e falar com respeito. Por isso que eu citei que na escola deveria ser ensinado, né? Porque quando o aluno, ele se coloca no lugar de aluno, ele também tem força para aprender. Porque o professor não é pai e não é mãe. Ele está ali para mediar o conhecimento. Como nós, enquanto facilitadores ou consteladores, a gente não vai pegar o cliente no colo e resolver o problema dele. A gente vai entregar, usando a técnica, nós vamos entregar uma informação, né? Essa energia vai fluir, porém ele também tem que ressignificar essa informação, tem que mudar o hábito. Por isso que muitas vezes nós fazemos uma constelação e indicamos o exercício sistêmico, para que a pessoa possa transformar a sua maneira de ver. E na lei da hierarquia, isso fica muito claro no relacionamento, principalmente com os pais. Porque o adolescente acha que ele é infalível, que ele é maior que os pais, né? Então, isso vem da nossa cultura ocidental. Porque, como você falou dos japoneses, quando eles estão diante dos pais, eles fazem este movimento. Quer dizer, eu sou menor que você, eu respeito você. Diante do professor, também eles fazem isso. E na nossa cultura não tem isso, né? Perfeito, né? É só a gente vai mudando umas chavinhas ali. Eu falo assim, é muito lindo, né? Até tem algumas professoras também que fez o curso com a gente, assim, e que também, né, vê esse lado, assim, de como que é diferente. Até algumas atividades, quando elas colocam algum olhar sistêmico, assim, como que as crianças... É lindo, né, esse trabalho com criança, assim, porque a minha filha mesmo, assim, eu constelo a minha filha, e é muito lindo, gente. A visão da criança muda totalmente, assim, em relação aos amiguinhos, né? Aquilo, um sentimento, às vezes, porque da escola, há alguma situação que acontece na escola, a maneira diferente de você conversar com seu filho, o porquê daquela situação. Então, tudo muda, né? O respeito com o professor, com os diretores, com todas as pessoas que estavam na escola. A mesma forma, essa hierarquia. Você chegar num local para trabalhar ali. Você chegou hoje, já tinha pessoas que trabalhavam lá, aí você chega e você já quer ser maior que todo mundo. Você quer mandar em quem já estava lá.
Então é a gente Sim. saber respeitar o lugar do outro, né? Cada um respeitar o seu lugar, né? Então ele já estava lá. Então como assim? Você já chega querendo, que nem disse, já chega querendo colocar uma melancia na cabeça? Então respeita o Exatamente. lugar do outro, né? Respeita. Então essa hierarquia a gente precisa levar para... E tudo isso que vocês veem, porque a gente fala quando é lindo, né, o movimento da constelação. Porque é um movimento, gente, que ela nos ensina a olhar para tudo e todos sem qualquer julgamento, respeitando o outro na sua individualidade, na sua totalidade, tal como ele é, sem qualquer julgamento, né? Até eu fiz questão de colocar uma blusa amarela, porque assim, devido a também agora esse mês hoje, primeiro dia, né, setembro amarelo, onde eu também tenho um movimento por causa da prevenção, né, ao suicídio, que é um tema assim, porque tem muita coisa relacionada por trás disso. Essa dor que essa pessoa sente, essa falta de vontade de viver, esse desejo de morte, gente, tem muita coisa relacionada, tem muitas dores por trás dessas pessoas, dores ocultas, que elas carregam com elas e nem elas mesmas sabem como lidar com isso. Então, por isso, não julgamento. Não julgue, que é o que eu falo pro meu desejo até para esse mês de setembro, por mais pessoas que possam andar na rua descalço, de roupa rasgada, falar o que quiser, né? Brincar do jeito que quiser, ser o que quiser, sem qualquer julgamento, né? Pessoas que possam ser o que elas são, sem se preocupar que as pessoas vão julgar, porque hoje, às vezes, até uma palavra ofensiva que você joga na internet, você pode acabar com a vida daquela pessoa. Então, assim, se você às vezes assiste, você tá vendo algo ali, você não gostou daquela pessoa. Gente, você tem o poder nas mãos. Você tem que ter o controle na sua mão. Desliga, muda de canal, não segue a pessoa, não assiste aquele canal. Mas não precisa ir lá e criticar aquela pessoa, porque às vezes ela tá ali, muitas pessoas às vezes estão fazendo alguma coisa para tampar alguma dor. E aí, às vezes, uma palavra que você joga, aquilo cai como uma pedrada, né? Como um meteoro na cabeça daquela pessoa. E ela já tem uma dor que ela não está conseguindo lidar. E aí a gente fala, é como se aquilo transbordasse ainda mais. Então, assim, é o não julgamento mesmo. Não julgamento total. Olha ali, o Wito fala, sempre honrar nossos pais. Sim, né? Independente da forma como eles são. Né, Lu? Perfeito, né? Exatamente. Eles, enquanto pais, eles são perfeitos. Agora, enquanto pessoas, eles são pessoas comuns com um monte de defeitos. E estão aí para aprender também, para evoluir. E nós contribuímos com essa evolução, mas sempre olhando com muito respeito, né? Quando você fala da lei da hierarquia, ela é misturada com a lei do equilíbrio, porque quando eu olho o outro com respeito, eu respeito o outro, eu estou em equilíbrio com o outro também, né? Perfeito, né? Eu equilibro sempre, sempre, né? E é muito lindo isso que você fala dos pais, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, nasce que é os pais porque tem que honrar, tem que ser perfeito, né? Não, ela só tem que amar eles do jeito que é. A única diferença é que a gente não precisa ser igual. Isso não é falta de respeito, tá, gente? Quando a gente fala assim, ó, eu tenho que olhar para meus pais, honrar eles do jeito que eles são, mas eu não preciso ser igual. Então, às vezes, a gente carrega algo dos nossos pais e repete na nossa vida, na nossa profissão, no nosso relacionamento. Mas por quê? Por causa dessa tal que a gente falou ali do pertencimento, né? Que nem quando eu fui para terapia, eu quase deixei. Eu podia ter deixado de ser terapeuta porque eu ia ser diferente da minha família. Hoje eu entendo que eu posso sim ser terapeuta e ajudar muito a minha família, né? Então eu posso sim ser diferente. Tá tudo bem, eu não vou deixar de pertencer porque eu faço algo diferente da minha família. Então, Eu tenho pode Pode falar. falar, correto. Não, pode falar. O Wilton colocou aqui que ele foi o melhor pai ou a melhor mãe que poderia ser. Né? Dentro dos limites dele é exatamente isso. É essa consciência, né? Essa informação que é tão importante a gente divulgar. E quando você fala da lei do pertencimento, eu vejo isso hoje. Por quê? Enquanto profissional da educação, eu vejo que eu não posso mais contribuir. Mas existe essa lealdade invisível ao grupo. Eu percebo que como terapeuta, como consteladora, eu vou entregar muito mais para as pessoas, eu vou me permitir fazer aquilo que eu acredito que é meu propósito de vida, que é compartilhar o conhecimento. Eu não vou deixar de ensinar, entre aspas, porque é um conhecimento que é novo, que as pessoas precisam conhecer, e o que a gente está fazendo aqui, de uma certa forma, é exatamente isso, ensinando, né? Mas aí eu fico com a consciência pesada. Mas como que eu vou deixar de estar na sala de aula, de estar atuando?
né? É exatamente essa lei que você coloca, né? É essa questão da primeira lei, que é a lei do pertencer. É a má consciência de você ter que sair de um grupo. Só que ela Deixar de também é pertencer. necessária. Deixar de pertencer àquele grupo. Exatamente. Quando Então, na realidade você vai sair. Exatamente. Eu estou tomando café com esse emaranhado, né? Porque a gente também não pode ir para que não se repita. A gente senta e conversa com ele. O que eu tenho que aprender? Como que eu preciso passar por isso, né? Para que eu possa ter força. Né? Ó, a Rafa dizendo assim, tem aquele padrão de comercial de margarina que cria um padrão na mente das pessoas perfeito. Né? Aquela família perfeita, margarina, gente, não existe, esquece, né? É que nem a gente fala assim, não é porque nós somos terapeutas que daí a vida da gente é tudo mil maravilhas. Não, continua os problemas do mesmo jeito, né? Às vezes eu tenho que sentar com meu marido e falar assim, olha, isso aqui não tá bem pra mim. O que não tá bem pra você? Porque assim, alguma coisa tá em desequilíbrio. Às vezes eu tenho que falar para meus filhos, opa, para aí o negócio aí, quem manda que sou eu, quem é a mãe que sou eu. Então, assim, as coisas continuam normalmente. Às vezes tem dia que eu também acordo desanimada e eu tenho que conversar comigo mesmo e falar assim, ô minha filha, o que tá acontecendo com você aí hoje? Vamos conversar, minha filha, que negócio é esse? Vamos lá, o que tá doendo aí, o que tá pegando? Então, é isso, é a gente mudar a forma como a gente olha. Não ficar esperando, tipo, a vida do outro é tudo perfeita, não tem problema. Não se iluda pela imagem, igual eu tô falando, da margarina Doriana, e ela não existe. Exatamente. Não existe mágica, a nossa vida é um processo. O Bert já falava que só os mortos são completos, que a ânsia pela perfeição, na verdade, é o desejo da morte, né? Então, enquanto você tem problema, você tem dificuldade, você olha para eles como um presente, uma oportunidade de se transformar, de se trabalhar. E é o que eu tô te falando, a gente tem um monte de emaranhado. O que a gente faz? Senta e toma café com ele. Procura aprender, né? E nós, enquanto consteladores, somos as pessoas que mais constelam, né? Um acaba procurando o outro para se constelar, né? Então, por experiência, é que a gente indica, a gente sabe o quanto é bom, né? E que a gente soluciona uma questão de cada vez, né? Perfeito. É que nem Bert dizia, a melhor forma de você conhecer o que é a constelação familiar é constelando. Sim, é constelando. Sim. Porque aí você vai entender, porque é de uma grandeza que não existe palavras. Porque na realidade, quando a gente fala assim, eu até costumo falar assim, o criador, né? Quem é o criador dessa técnica, o criador da constelação? É o criador, gente. É o criador que com certeza, né, inspirou alguém, um ser iluminado aqui na Terra, para desenvolver e começar essa técnica. Porque é uma técnica que ela vai agregar todos os mandamentos, né? Que é o amor ao próximo, o honrar, não roubar, não matar, não furtar. Vai entrar tudo. Porque quando você olha o outro sem julgamento algum, você quer o bem do outro, você quer fazer o bem, você quer cuidar, você quer proteger, você não quer falar mal. Você não quer mais estar no meio onde fica falando mal das pessoas. Você muda tudo, muda a sua forma de relacionar. Você olha para uma árvore e fala, nossa, que vida que tem essa árvore, gratidão. Olha para os animais e fala assim, uau, vocês são necessários, porque cada animal tem, né, tem a sua contribuição na natureza, na nossa vida. Então, quando você olhar para tudo, muda tudo, gente. Muda tudo, né? E eu gostaria já de falar... Forma o olhar. Perfeito. Quando você muda a forma como você olha para tudo, tudo muda. E, gente, eu esqueci de falar no início da live, e essas coisas acontecem, do nosso sorteio. Então, assim, a hora que terminar a live aqui, vocês vão lá no último post que eu coloquei lá, do Setembro Amarelo, e vocês comentam embaixo daquele post, tá? Do Setembro Amarelo. E aí, o que vai acontecer? Aí, todos que comentar lá, aí a gente vai fazer o sorteio daquelas pessoas de uma constelação familiar, tá bom? Porque a melhor forma de conhecer é você constelando, tá bom? E aí, então, vocês, quando terminar a live aqui, vocês vão lá no post e vocês comentam embaixo, tá? E depois não esquece de comentar aqui também da live, não, tá? Comentar aqui embaixo da postagem da live, como que foi. Até o que você acha melhor, Lu? Comentar lá no outro ou no da live aqui? No qual outro? No outro. No post anterior que eu fiz do Setembro Amarelo.
e sumiu. Ah, Deu branco. fica legal também, porque é uma forma de interagir, uma forma de chamar para a consciência, né? Que esse mês é um mês de prevenção. É bem interessante a sua ideia. Né? Já acaba, né, gente? Porque assim, ó, aí vocês já comentam então no anterior do Setembro Amarelo, porque assim, gente, essa consciência é uma consciência que ajuda muitas pessoas que estão passando por essa situação aí de desejo de morte, sabe? De vontade, desânimo mesmo. E eu sei, eu já senti isso, eu já passei por isso. Amanhã eu vou estar falando na live com a Rafa, tá? Depois eu vou fazer o post para vocês. O quanto isso é sério, o quanto isso não é brincadeira e o quanto a constelação pode estar ajudando as pessoas que passam por essa situação. Então, assim, não tenham vergonha. Assim que detectar um sinal, peça ajuda. O quanto antes, peça ajuda, tá? E nem que seja aqui, ó, para mim, para a Lu, vai no canal da Lu, é Luciane Olhar Sistêmico lá, chama a gente no direct. Gente, se você estiver sentindo algo, você conhece alguém que está passando por essa situação, peça ajuda, né? Peça ajuda porque, assim, é muito importante a gente estar mudando a forma da gente olhar para essas situações, tá? Tem pessoas que precisam e às vezes você tem que prestar atenção porque muitas não conseguem pedir socorro, tá? Exatamente. Eu recebi, um tempo atrás, uma ligação de uma cliente, ela já tinha feito vários atendimentos comigo, que estava passando por isso e foi uma coisa urgente, que eu parei tudo que eu estava fazendo para atender ela. Então, é sempre imprescindível acompanhamento médico, falar com o psicólogo, existem canais de ajuda, né? E fazer uma constelação também. Tudo isso é um combo. O constelador, ele é um auxiliar, ele veio para acrescentar, agregar valor, né? Mas é um assunto muito sério que não tem como ser lidado sozinho, né? Mesmo que você Perfeito. tenha o terapeuta, tenha o psicólogo, tenha o psiquiatra, não é só um, é um conjunto de profissionais que estão aqui para auxiliar a pessoa que está passando por esse momento difícil, né? Perfeito, né? Vamos fazer a nossa parte, né? Então, assim, mostrar para essas pessoas, você não está sozinha, né? Juntos somos mais, porque é o vazio muito grande e uma solidão que essas pessoas sentem, né? Então, é por isso que nós cada dia mais devemos aprofundar esse olhar, né? Então, assim, vamos trazer mais conhecimento sobre esse olhar sistêmico, porque vocês viram o quanto que uma coisa puxa a outra e, sim, tem muita coisa, porque tá tudo incluído, tudo faz parte, né? Então, assim, gente, e comentem bastante lá, tá? Quanto mais você comentar, mais chance você vai ter de ganhar. Então, assim, a mesma pessoa pode fazer 10, 20, 30 comentários lá na última postagem. Então, cada coisa que você sentir lá, daquilo que você... eu fiz até uma pergunta lá, né? O seu desejo lá, coloque. Então, quanto mais comentar, mais chance sua de ganhar, né? De sorteio dessa constelação familiar, tá bom? Então, ô Lu, até se perguntar você tá já meio estouradinha aqui, né? Então, gente, só para encerrar aqui a nossa live, vou esperar a Lu ver se a Lu quer falar mais alguma coisa, quer mais algum recadinho. E se vocês... A dúvida, né, Lu? Se alguém tiver alguma tiver dúvida... dúvida, pode mandar no direct, né? A gente está aqui à disposição para responder, né? Mas eu quero aproveitar para agradecer, foi uma honra poder estar aqui com você e a gente fazer esse papo sobre o que é constelação, para divulgar mesmo essa terapia, que ela gera uma transformação de vida muito, muito positiva, né? E parafraseando Bert, né? Que todos nós temos o direito de ter o conhecimento, né? Porque o conhecimento liberta. Então ele traz muito isso em todo o ensinamento dele, né? E é também algo muito praticado, muito conhecido, porque até Jesus dizia que a verdade vos libertará. Né? Perfeito, Muito, perfeito, Lu. muito obrigada. E gratidão a você também, tá? E eu vou fazer um exercício bem rapidinho aqui com vocês que ficaram aqui até agora, no final dessa live, né? Que disponibilizaram o seu tempo tão precioso para estar aqui com a gente. Eu sou muito grata por isso, por você ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente. Então, assim, eu peço que vocês agora sentem numa posição confortável, tá? Desligue sua atenção do que você... Se você estiver olhando outra coisa aí, ou celular, que não seja a live nesse momento, tá bom? Então, que vocês aí... Maravilhosa, gratidão. Então eu peço para vocês agora que vocês fechem os seus olhos, tá? E vamos fazer uma respiração juntos. Tente desconectar a sua mente agora do mundo exterior.
Vai respirando lentamente. Nesse momento, que possamos fazer uma conexão com os nossos sistemas, com a bênção dos meus pais. Eu peço a bênção dos vossos pais com todo respeito. E eu respeito e olho com amor a cada um de vocês e cada um que fazem parte do vosso sistema familiar. Que possa vir à consciência aquilo que você precisa olhar, se há alguma dificuldade, alguma sensação, alguma dor. É como se, eu sinto como se tivesse alguém que sente que não está vivendo a sua vida. Como se ele estivesse vivendo a vida de outra pessoa, mas não a dele. Como se ele estivesse no meio a uma multidão, mas ele se sentisse sozinho. Você sente que ninguém te olha. É como se você não conseguisse ser visto pelas pessoas. No seu trabalho. Você se cobra muito. E você é como se essa pessoa, ela quisesse gritar, pedindo ajuda, mas ela não consegue. Como se a dor fosse mais forte que ela. Vá lembrando como está a sua situação. Tem um pai que foi muito julgado pelas suas atitudes. Foi julgado. E esses filhos carregam essa dor. É como se eles sentissem que aonde quer que eles vá, tem alguém olhando e julgando. Eu vejo uma mãe que segura uma criança no colo. Talvez essa criança possa estar representando uma criança que já não está mais aqui hoje, ou uma criança que nem chegou a nascer. Mas que ela procurava um lugar nessa família, que ela precisava ser vista. Uma mãe que sofreu muito. Olhe para essa mãe com amor. Não importa. Não importa qual seja essa mãe. Olhe para essa mãe com amor. Ela fez aquilo que ela sabia fazer. Essa mãe deve ter sido muito julgada. Eu não sei o que aconteceu com essa criança, mas essa mãe foi muito julgada. Mas agora compreendemos que algo tinha para que esse sistema pudesse ver. E é interessante como no momento que eu falo, é como se eu sentisse que essa mãe sorrisse para mim.
como se... Gratidão, né? Gratidão. Agora, né, o seu filho foi visto, a sua filha. E esse pai, a imagem desse pai, que estava afastado do filho, conforme essa mãe sorri, esse pai chega próximo dessa criança. E abraça, acolha no seu coração, acolha essa família no seu coração. Diga mentalmente comigo: eu vejo vocês. E agora, através de mim, vocês têm um lugar no meu coração e no nosso sistema familiar. Gratidão. Eu respeito tudo como foi. E eu sei que eu posso fazer diferente. E agora eu sigo o meu destino. Imagine se você virando e seguindo o seu caminho. Uma estrada muito linda. Vamos respirar novamente juntos. Sinta suas mãos, sinta seus pés. E quando você sentir vontade, pode abrir o olho. Que lindo. Muito lindo esse movimento. Que lindo, gente. Que lindo. É como se eu sentisse um amor aqui, assim, como se, tipo, o meu tom de voz, para mim, parece que ficou diferente. É como se eu tivesse com o tom de voz de outra pessoa. Ficou. Assim, me emocionei demais, assim. Então, assim, a gente não precisa saber quem é, né? Mas, assim, acolha essa mãe no coração, né? Hoje, se você puder tirar um tempinho, né? Lembre dessa família, acolha no seu coração, coloque a mão no seu coração e sinta gratidão pela vida dessa família, porque, assim, eles foram vistos, né? Eles foram vistos. E só sinta amor, amor. Porque a gente faz aquilo que a gente sabe. Então, assim, sem julgamento nenhum. A gente faz, a gente não sabia fazer diferente, a gente não sabe fazer diferente, eles também não souberam, né? Então, quem veio antes da gente, eles não têm obrigação de saber tudo. Tá tudo bem, né? Então, que vocês levem esse movimento no coração de vocês, com muito respeito, muito carinho, tá? E eu espero o comentário de vocês lá, pra gente fazer depois o sorteio. Depois eu vou estar postando no Story, tá bom? E para que a gente saia aqui desse movimento com essa leveza que eu tô sentindo. Gente, é muito lindo. Mudou até a cor da luz do meu celular. Gratidão, universo. E que vocês levem essa energia de amor com vocês. Lu, gratidão eterna, te amo. E também te amo. E vamos fazer mais lives aí, continuar levando esse conhecimento. Com certeza. E compartilha essa live, tá? Com o maior número de pessoas possíveis. Vamos levar esse amor, esse olhar às pessoas. O mundo precisa de amor. Tá? O amor tudo pode, o amor tudo transforma. Gratidão, uma ótima tarde para vocês, gratidão. Beijo, Lu, fica com Deus. Beijo, tchau. E eu vou estar marcando a Lu depois no post da live de novo, gente. Beijo.